Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo episódio do nosso podcast Síndico Mais Gestão. Este é um espaço que tem o propósito de levar um pouco do nosso conhecimento para você, síndico, síndica profissional e para gestores de propriedades em geral. O nosso episódio de hoje, nós vamos falar do condomínio como organização. E para isso, trouxemos os nossos convidados, Albélio Dias, Sérgio Rocha. Albélio, professor, escritor, palestrante, já gestor de propriedades há mais de 30 anos. Sérgio, empresário, CEO da Rocha Serviços há 20 anos. E são duas pessoas referências no mercado que vão compartilhar conosco, com todos vocês, o seu conhecimento, a sua história nessa jornada. Tudo bem, Albélio? Tudo bom, muito bom estar aqui novamente com vocês para trocar ideias. Prazer. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. Prazer estar aqui novamente, trocando ideias e passando um pouquinho do conhecimento aí para o mercado de forma geral. Bacana. Vamos lá. Condomínio como organização. Interessante, né? A gente pensar o condomínio como sendo uma organização sistematizada. Como que vocês entendem essa estrutura organizacional dos condomínios? Diretamente falando. Quem quer começar? Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa em organização, assim, antes da gente querer dar uma definição, mas a gente pode pensar, por exemplo, organização familiar, né? Por exemplo, a nossa família é uma organização, né? E é uma organização complexa. Não é? Por quê? Porque envolve relações humanas, né? E dentro dessas relações humanas, você veja que há diferentes faixas etárias dentro dessas relações, né? O pai, a mãe, os filhos, um nasce primeiro, o outro vem depois. Então, cada geração, ela tem uma nova realidade e um novo contexto. Então, veja que dentro de uma estrutura familiar, você às vezes tem várias gerações convivendo no mesmo espaço, compartilhando um monte de coisas, né? E dentro desse espaço, né, o pai e a mãe, ele tem que ter certas habilidades, né, de negociação, de diálogo, né, de comunicação, da questão do orçamento, que vai desde a parte das viagens, né, como que isso tem que ser planejado e etc. Né, os gastos da família de uma maneira geral. Então veja que isso já é bastante complicado. Agora, quando você pensa numa organização, por exemplo, uma empresa, né, uma empresa lá como o Sérgio acabou de falar da Rocha, não sei quantos mil colaboradores. Veja que a coisa fica muito complexa dentro desse sentido. Você está no espaço, né? Você pensa no Estado, né? A organização do Estado, municípios, estados e assim sucessivamente, né? E o condomínio, ele não está longe disso, né? Quer dizer, você tem também uma organização, porque você tem várias pessoas, várias famílias convivendo no mesmo espaço. O que é interessante, muitas vezes, é que essas famílias não é padrão. Cada uma tem um comportamento diferente, tem uma ansiedade diferente, tem propósitos diferentes, objetivos diferentes. E isso tudo está o quê? No mesmo espaço. Então, qual que é o grande desafio que a gente vê dentro dessas organizações? Primeiro, são as relações humanas. Porque você tem pessoas que nunca se viram na vida e que de repente está o quê? No mesmo espaço ali de convivência, usando o que a gente chama de área comum, né? Que estão ali dentro. E aí aparece um indivíduo, né, chamado síndico, que vai ser o gestor de toda essa confusão, entre aspas, nós podemos dizer assim. Então, o que ele vai fazer dentro desse espaço, né, que aí você entra mais no aspecto agora conceitual, mas que está dentro o quê? Que envolve relações humanas, e dentro dessas relações, as pessoas buscam o quê? Um objetivo comum. Mas qual que seria o objetivo comum buscado por essas pessoas? Você vai falar de qualidade de vida, não é? Bem-estar, né? Porque tudo isso vai ser proporcionado o quê? Pela gestão. Isso vem em função do quê? Da manutenção que você tem que dar,
Por exemplo, se as áreas comuns estão bem cuidadas, por exemplo, a piscina tem que estar com a água, o pH, tudo certo, para as pessoas não terem um problema de infecção, por exemplo. Os elevadores têm que ter manutenção adequada para funcionar, para a pessoa não ter que subir escada, descer. Então, tudo isso implica na qualidade de vida. Então, o que acontece dentro dessa organização? Você está gerindo pessoas, e essa gestão de pessoas, você está fazendo uso de uma série de ferramentas da administração, de conhecimentos, que você vai colocando em prática para trazer benefícios para essas pessoas que estão convivendo ali nesses espaços, né, que a gente chama de área comum ou fração ideal, que cada um tem uma parte ali, que é um conceito meio abstrato para as pessoas, que diabo é isso, né, de certa forma. Mas a organização é isso, então é um sistema social, né, de interação entre pessoas, e que essa interação ela é complexa, porque ela tem interesses que são muitas vezes conflitantes. Basta a gente ver numa assembleia de condomínio, às vezes cada um defende o interesse próprio, não às vezes o interesse coletivo, e o síndico está ali como tendo tipo um mediador, né, de tentando de forma equânime, né, equalizar, né, aquelas ideias para que você possa colocar em práticas e que todos se beneficiem daquelas decisões que são tomadas, né? Eu acho que deu para ter uma ideia assim. Sim, uma ideia importante. E apenas complementando, a questão do condomínio como uma organização, é importante a gente pensar que hoje o condomínio ele é uma mistura ali de moradia, com conveniência, com convivência, com lazer, né? E com responsabilidade, né? Então a gente tem todos esses elementos juntos, onde todos os integrantes do condomínio têm que entender isso. E cabe ao síndico, principalmente, entender se isso está dentro do hiato ali, do possível do possível e do impossível, né? O que pode e o que não pode ser feito. Então, realmente é um desafio muito grande, né? As organizações mudaram muito, os empreendimentos mudaram muito nos últimos anos. É legal a gente entrar com esse assunto do condomínio como uma organização, porque antes de qualquer coisa, para a gente prestar um serviço de qualidade, a gente tem que entender o que é o condomínio, né? Como que esse condomínio reage à nossa ação? O que a gente tem que fazer por ele? Qual que é o propósito daquele condomínio? É um condomínio que tem um propósito ali, que nasceu para ter um custo barato, que nasceu para ser de alto padrão, para ter o melhor serviço. Então é importante a gente entender esse condomínio como uma organização, para a gente saber a cultura dele, como que ele trabalha, para prestar o melhor serviço possível. Então, sem essa identificação do propósito mesmo do condomínio, a gente não consegue entender o que os moradores querem. Então é bem importante, é um tema que vale a pena ser explanado, vamos explanar muito sobre ele hoje, que vale a pena ser explanado porque ele é o cerne ali, né, onde se inicia tudo para um bom trabalho, tanto do síndico como das empresas, prestadores de serviço, de todo mundo. Um trabalho de excelência começa pelo entendimento desse condomínio como organização. Interessante. Eu acho que aí tem uma coisa, assim, o Bruno e Sérgio, que eu lembrei aqui, é que quando você olha para esse espaço, né, social, uma coisa que eu acho que nunca foi levado, assim, vamos dizer assim, com a atenção que se merece, é a questão dos regulamentos internos, né? Geralmente as pessoas fazem Ctrl+C, Ctrl+V e colocam ali e falam assim, não, isso aqui é a regra do condomínio. Veja, ninguém conhece aquelas realidades sociais, né? Eu acho que essas regras que você cria poderia ter uma maior flexibilidade para você ir adaptando com o tempo. Quer dizer, à medida que as pessoas vão convivendo, vão interagindo, surgem regras naturalmente de convivência. Talvez você observar um pouco disso e ir modificando ou implementando certas coisas ou tirando ao longo do tempo, porque tem coisas que são totalmente anacrônicas, né, que você vê em convenções que não faz e regulamentos internos que não faz o menor sentido, né? Eu acho que isso deveria receber uma atenção melhor e talvez contribuísse para reduzir um pouco esse atrito interno
entre as pessoas, né? Que olha assim, pô, mas eu não vou fazer isso, né? Mas eu vou te dar uma luz, tá, Robélio, no fim desse túnel aí. Hoje em dia já tem construtoras que nos consultam para sugestão sobre melhores práticas para redigir a convenção de condomínio. Então, eles falam assim, pô, esse condomínio vai ter espaço pet, vai ter sala de massagem, vai ter, enfim, uma série de espaços comuns ali. Como que a gente pode fazer essas normas serem utilizadas de forma mais harmônica e tudo? Não só construtoras, na base ali da construção, como também síndicos profissionais que assumem o condomínio logo na sua implantação. Alguns já têm uma tendência de nos procurar para a gente tentar alterar esse regimento do condomínio para poder fazer com que tenha o menor ruído possível aí nas ações. Mas ainda é muito sutil, tá? Então você vê que é um ou outro síndico que preocupa mesmo com esse trabalho futuro, né? Que pode gerar essa convivência. Então a gente já vê uma tendência no mercado aí em personalizar as convenções de acordo com as características mesmo de cada empreendimento. Né? O que faz todo sentido, né? Não, faz todo sentido. Eu acho que deveria começar até dos incorporadores. Exatamente. Chamar administradoras ou pessoas que já lidam nessa área com o prestador de serviço, sei lá, e ouvir isso aí, né? Mas eu acho que tem uma coisa também que foi interessante dentro desse contexto, só para finalizar, eu esqueci o nome daquela tecnologia que você simula uma realidade, né? Que até o Facebook lançou, outras empresas lançaram, que eu esqueci o nome agora. Metaverso. Talvez você pudesse, entre aquelas pessoas que vão adquirindo o imóvel, usar o metaverso para fazer com que as pessoas começassem a ter contatos entre elas, né? Para você aprimorando tendo um entendimento melhor dessas relações humanas, né? Talvez esse seja um caminho pela tecnologia, né? Quem sabe... Algumas consultoras já existe a realidade virtual para poder conhecer o condomínio, né? Exatamente. Já fica a dica aí para os empreendedores, né, da utilização do metaverso para isso. Seria extremamente interessante. Interessante, exatamente. E entendendo o condomínio como uma organização, uma estrutura organizacional, me ocorreu uma coisa. Dados aí do Sebrae entendem que empresas, né, a maioria das empresas que surgem, acabam quebrando aí nos 3 primeiros anos, nos 5 primeiros anos. Eu não tenho o número exato, mas é coisa aí de 1/3 das empresas não sobrevivem ali aos 5 primeiros anos, que é um número muito grande. Isso se deve muito ao fato dos empresários, né, recentes ali, irem muito no improviso, talvez não terem muito a ferramenta de gestão necessária ali para poder tocar o dia a dia das empresas. Isso acontece com os condomínios atualmente? Os síndicos atuais têm agido muito de improviso, têm agido muito nesse sentido? E outra, é possível um condomínio quebrar? Olha, claro. Tranquilo. É pouco provável que ele entre em falência, mas ele quebrar é possível e provável, tá? Na verdade, eu já vivenciei várias vezes, centenas de vezes, na verdade, diversos condomínios literalmente quebrados mesmo, que teve que ter intervenção, enfim. É muito comum que isso aconteça, né? Muito comum mesmo. Só que o condomínio ele não sai do lugar, né? Ele tem esse ponto positivo aí para os prestadores de serviço. Alguma forma de arranjo, isso vai ter que ser feita para que ele volte à sua operação normal, né? Mas assim como acontece com as empresas, e aí eu falo muito pelas prestadores de serviço e pelos síndicos profissionais, pelas empresas de administradores que estão gerindo, eu acho que esse que é o principal ponto relacionado aos condomínios também, né? Porque essas sim são empresas que podem quebrar. Então, a atenção do condomínio, do síndico, em relação à contratação dos prestadores de serviço, eu acho que é um ponto importantíssimo em relação a isso. E a questão de qual síndico está sendo escolhido, né? Aquele síndico é um síndico preparado, não é um síndico preparado, é um síndico que está ali por necessidade, não por oportunidade, é uma pessoa que se qualificou para estar ali. E acho que tudo isso interfere na saúde do condomínio, né, Alberto? Sim, eu acho que você olha assim, você fala de empresa, né, quando ela quebra ou vai à falência, existe uma palavra que está por trás disso, é a má gestão. Ela sempre está
ali presente. Eu ia emendar a próxima pergunta, já vou emendar com o seu comentário. Qual que é a importância da gestão eficiente para atingir os objetivos de um condomínio? Eu acho que você pode chegar nesse ponto aí. Pode caminhar para aí, né? Então, como eu estava falando, a gestão, ela é, para mim, a essência, né, de qualquer que seja organização. E como a gente está falando aqui de organização, e aí eu vou olhar um pouco agora para a estrutura interna e vou colocar aqui alguns elementos só para a gente exemplificar. Por exemplo, toda organização, seja lá o que for, você tem aquilo que eu costumo falar, né? Você tem os objetivos, você tem as atividades, você tem pessoas, processos e recursos. Observe que o condomínio, ele tem exatamente isso. Observe a gente como estrutura familiar. A gente tem que ter os objetivos, né, as atividades que a gente desenvolve no dia a dia, as pessoas que estão envolvidas, os elementos familiares, né, os processos, que é aquilo que eu faço, né, no dia a dia, seja o almoço, limpar a casa, etc. E os recursos para me fazer isso. Então observe que não tem uma ordem isso. Eles estão todos interconectados. Então se você olha para a estrutura condominial, ela tem exatamente isso. E a questão é, como é que eu faço o gerenciamento disso? De pessoas, recursos, por exemplo. Aí nós vamos falar de recursos financeiros, recursos materiais, toda essa estrutura. Então, a minha gestão, veja bem, aqui, ela tem que englobar esses 5 elementos que a gente está colocando aqui. E do podcast anterior, que a gente falou de conhecimento, etc., aqueles conhecimentos lá você vai usar para fazer a gestão desses 5 elementos de uma forma básica. É isso que nós estamos falando. Agora, aí existe uma outra questão também, que a gente pode pontuar aqui, é que uma crise num país pode quebrar uma empresa também, né? Mas aquelas que são bem geridas, elas conseguem passar. Então, se você olha, por exemplo, alguns dados do Serasa, quando ele olha CPF, você tem lá 72 milhões, tem algum tipo de dívida em atraso, alguma coisa assim. Na Confederação Nacional do Comércio, por exemplo, você vê lá que 18%, né, quase 19%, tem algum tipo de inadimplência. Aí você tem uma coisa que é interessante. Como num condomínio eles não são bem geridos, o condomínio nunca dá prioridade de pagamento ao condomínio. Ele vai sempre olhar o quê? Para outras coisas que ele julga mais importante para ele. Então isso para mim é uma realidade. Eu não pago condomínio ao passo que se eu tivesse uma gestão em que a pessoa tivesse aquele sentimento de pertencimento àquele ambiente, talvez ela priorizasse isso aqui. Olha, eu vou pagar em dia porque isso aqui é importante para a minha família, é importante para mim, e etc. Certo? Então eu acho que, Bruno, esse conjunto, né, do que a gente está falando aqui de conhecimento de aplicação, a gente tem que saber gerir essa estrutura. Claro que aí tem uma série de outros fatores, mas para mim o básico é sempre o que é a gestão. Mas isso é uma cultura, né, Albélio? A gente vem de uma cultura do condomínio tem que ser o mais barato. Isso vem desde as incorporadoras, tá? Do condomínio tem que ser o mais barato. Eu trocaria um pouquinho, complementaria essa frase com o condomínio ele tem que ser o mais barato possível, né? Porque não dá para fazer o impossível, né? É muito comum das pessoas, por exemplo, falar, o condomínio está com uma saúde financeira legal, nós não vamos reajustar a taxa de condomínio, né? Nesse ano vai ficar sem reajustar, mas ano que vem você vai ter que reajustar dobrado, porque a conta de energia vai subir, a mão de obra vai subir, toda a estrutura do condomínio vai subir. Então isso é muito planejamento, isso é muito gestão do empreendimento. Claro que a taxa de condomínio tem que ser barata, o mais barato possível, porque os empreendedores querem um retorno maior, os investidores querem alugar pelo maior valor possível também, só que tem que haver uma harmonia nisso. Como que as pessoas conseguem conviver bem com um ambiente asseado, com um ambiente seguro, com um ambiente que traga conforto para todos e, né, com um custo acessível. E quando você falou sobre o condomínio é o último a ser pago, é porque as pessoas não conseguem ter esse senso de pertencimento. E eu acho que, particularmente falando, eu acho que isso é uma das principais atribuições do síndico atualmente. É fazer com que os condôminos entendam a importância deles dentro do ambiente do condomínio.
né? Como que eles conseguem trazer os condôminos para si, trazer os condôminos para as assembleias, para as decisões, para os planejamentos futuros, passa a mostrar a valorização do empreendimento, como que com o que está sendo feito, como que o trabalho que está sendo gerido ali naquele condomínio está gerando ganho para as pessoas, né? Infelizmente a gente mora num país onde as pessoas querem um ganho rápido, imediato, né? Acho que o mundo está muito assim hoje. As pessoas não têm paciência muito para as coisas. E nada melhor para um síndico profissional, nada melhor para uma administradora, enfim, para as empresas apresentarem aos condôminos o que eles estão ganhando com aquilo, né? Qual que está sendo o ganho deles de médio e de longo prazo, qual vai ser o ganho deles de médio e longo prazo, se uma taxa maior for aprovada, se fizer uma reforma, se, enfim, construir algo novo. Então, essa questão da organização como um todo, é muito importante a gente pensar tanto na cultura, do que a gente trouxe carregando até hoje. Ainda temos muitos moradores de condomínio sendo primeiros os proprietários de apartamentos, saindo das casas, indo para o apartamento. Então, pessoas que não tinham o hábito da taxa de condomínio, que não tinham o hábito de conviver em sociedade ali, em dividir espaço com as pessoas, né, porque eram donos das suas próprias casas, moravam com os pais, enfim. Então, é claro que é uma mudança de cultura, né, é uma mudança de cultura. Pelo censo de 2022, apenas 12,2% da população brasileira mora em condomínio. Então, ainda é uma parte pequena da população. Isso quase que dobrou nos últimos 20 anos. Se não me engano, em 91, no censo de 91 eram 6,6%. E isso prova que ainda tem um espaço muito grande para crescimento. E acredito que essa cultura vai sendo também alterada, né, no decorrer dos anos, com as pessoas cada vez mais morando em condomínio, a cultura vai sendo alterada. E é importante, né, para o trabalho do síndico, dos profissionais da área, que reforcem essa cultura, a mudança dessa cultura, que reforcem a importância ali da convivência, da taxa de condomínio, da valorização do empreendimento, da harmonia entre as famílias. Enfim, eu acho que temos um caminho a ser percorrido aí que é um bom caminho a ser percorrido. Interessante. Você falou desse movimento das pessoas saindo das casas para condomínios. A gente tem algumas surpresas, né? Essas pessoas se deparam com algumas surpresas. Uma delas é que você comentou do condomínio, da taxa de condomínio. Mas não só a taxa de condomínio, mas aprender a conviver e aí interagir com outras pessoas. Só lembrando aqui, você, desse negócio de hábito, né, das pessoas que... Eu lembro de uma história, que tinha uma família que mudou para um apartamento, né, e eles tinham o hábito, né, de jogar a pena da galinha quando estava assim, pela janela, né, da coisa. E aí fazia a mesma coisa no condomínio. Aí chegava que é piedade de... Quer dizer, você tem que mudar os seus hábitos, né, para aprender a viver, né, naquela comunidade. Eu diria que isso é um serviço, um aprendizado que a gente está tendo. Agora, só finalizando aqui, isso que o Sérgio estava colocando, é que o grande segredo do condomínio é a taxa. Ali que está, porque você sozinho, você não daria conta de pagar por toda aquela quantidade de serviço. Então, veja, quanto mais serviço um condomínio oferece, mais caro vai ficar a taxa de condomínio. Né? Não tem jeito, se ele oferece quadra disso, salão de festa, espaço gourmet, piscina, campo de futebol, quadra de basquete, sauna, isso requer manutenção, são serviços que está sendo oferecido. Agora, a maneira como você vai contratar é que é o detalhe. Por exemplo, você não vai contratar qualquer pessoa. Então, você tem que contratar empresas que estão aptas a prestar um serviço de qualidade dentro do padrão do condomínio. Porque se o condomínio é padrão A, você não vai querer condomínio de Minha Casa Minha Vida. Não faz sentido. Mas a seleção, você tem que selecionar os players que podem te atender, e aí você negocia o melhor custo possível que pode atender dentro de um padrão de qualidade, tá certo? Eu acho que aí você faz um gerenciamento mais adequado disso, né? E outra coisa importante, por exemplo, qualquer executivo de empresa, quando ele apresenta um projeto, ele mostra também qual é o retorno que aquela empresa vai ter. O síndico, como já foi colocado aqui pelo Sérgio no podcast anterior, é o CEO. Então ele tem que saber apresentar o retorno daquele investimento para o condomínio. Esse é o tema da pergunta que eu ia te fazer. Dentro desse cenário, com
as pessoas que vêm de casas e estão indo para condomínios, e pessoas que já moram também há algum tempo, não terem essa percepção de a taxa de condomínio ainda ser um empecilho para elas, e elas não terem essa percepção de que todo o entorno do condomínio é delas? Qual que é o desafio do síndico para poder mostrar para as pessoas que aquilo pertence a elas, que aquilo tem valor, que a taxa de condomínio é essencial para ela própria, para a vida dela dentro daquela comunidade? Qual que é o desafio do síndico para mostrar isso para os condôminos? Olha, eu acho que tem dois aí, que eu acho. O primeiro, que assim, que eu percebo muito durante a minha vida, é que os síndicos, eles têm dificuldade em ler uma planilha financeira, por exemplo. Elaborar um orçamento. Eu vi muitos síndicos em dificuldades em assembleias saber apresentar isso. Esse é o problema. Então, se eu não sei apresentar isso, eu não sei comunicar, que seria o segundo ponto. Então, estou falando de um conhecimento aqui de um pouco de finanças, tem que ser especialista, e saber comunicar isso. Então, quando eu falo, por exemplo, olha, que vai ter reajustes numa taxa de condomínio, eu tenho que saber explicar, porque existem os contratos que são regidos pelas suas categorias, que tem aqueles aumentos, tem o IPCA, que é referência. Então, o síndico, ele tem que entender desses índices econômicos e, numa assembleia, ele saber explicar por que está tendo aquele aumento, por exemplo, no contrato de prestação de serviço. Já é colocada as cláusulas de reajuste, muitas vezes com base no IPCA. O que, às vezes, quando o IPCA é muito alto, você negocia, né, aquela taxa do IPCA. Então, o síndico, ele tem que ler, lá vai minha dica aqui, o relatório Fox do Banco Central, que sai toda segunda-feira, onde você tem uma visão geral do índice de IPCA e etc. Então, aquilo ali você pode ir acompanhando para você ir planejando, ao longo do tempo, as finanças do seu condomínio, já prevendo o próximo passo. Então, se eu consigo entender isso e consigo comunicar isso, mostrando quais são os benefícios que você tem numa boa manutenção. Por exemplo, aí a questão do SLA é importante, porque você mostra numa assembleia, né, por que aquela empresa está ali, porque isso é muito legal, porque você está evidenciando, olha, essa empresa teve essa performance de 95%, ela cumpriu todos esses indicadores aqui, olha o resultado que você está vendo no seu condomínio. Você nunca viu ninguém com coceira de pele porque é água da piscina. Ninguém nunca se acidentou numa academia. Representar os resultados, né? É os resultados. E eu complemento um pouquinho. O síndico não consegue fazer muito isso. Não consegue ter essa denotação orçamentária palpável, porque na maioria das vezes o síndico faz o que os moradores querem. E ele não apresenta um projeto para os moradores. Então, as coisas vão sendo levadas dentro do condomínio, sabe? E são levadas até não dar mais. Então, quando não dá mais, aí gera um problema para todo mundo. Você tem que aumentar o condomínio em 30%, os moradores vão brigar, mas vão ter que aceitar, que tem redução de mão de obra, que vai prejudicar na qualidade do serviço do condomínio. Você vai ter que acabar com algumas manutenções não vão ser feitas da forma como deveriam. Então, o importante a gente pensar, e para o síndico profissional vai outra dica, né, Albério? É o planejamento financeiro do condomínio. Síndico, senta com o conselho fiscal, faz uma reunião de planejamento, o que vocês querem para os próximos anos. Se vocês querem a taxa de condomínio mais barata, o que nós vamos combinar que não vai ser entregue? Porque algo não deve ser entregue, porque não vai ter dinheiro para fazer. Então, o combinado, ele é muito importante. O combinado, e quando a gente faz um combinado e todas as partes cumprem o combinado, os resultados ficam evidentes. E ninguém reclama depois do que foi combinado. Então, além do síndico ter essa questão toda administrativa, financeira importante, ele tem que primeiro entender o empreendimento, né? Entender esse condomínio, como ele age, qual que é a perspectiva daquele condomínio para o futuro, o que os moradores estão querendo. Segundo, fazer um planejamento eficiente, não só de um ano, tá? Mas talvez de 2 ou 3 anos ali, porque vai juntar caixa, vai gerar caixa. Primeiro a gente vai fazer isso, depois vai fazer aquilo e assim sucessivamente. E em terceiro, apresentar os resultados aos moradores de cada ação que está sendo executada. Quando você faz isso e você tem uma comunicação clara, que o Albério já falou aqui, não fica respaldo, né? Não fica um porquê ali, não fica aquele sentimento de tá caro o condomínio.
Tá? O condomínio ele é caro quando o trabalho não é apresentado. Se o trabalho é apresentado, o condomínio não é caro. Né? É a geração de valor. Então, a dica que eu acho que é importante é isso. Senta com o conselho fiscal, senta com os moradores e fala, gente, como que a gente quer esse condomínio daqui a 2, 3 anos? Como que a gente quer viver daqui a 2, 3 anos? Quais são os itens mais importantes? Vamos planilhar isso, botar isso no planejamento orçamentário e vamos fazer ali a gestão para que aconteça e que todo mundo tenha valor no final. O Bruno, só Bacana. Complementando aqui isso que o Sérgio está falando, que é aquela coisa, né? Que fala assim, o que é prioritário e urgente, o que é urgente, mas não é prioritário. É a matriz Gucci, né? A matriz de Eisenhower. Essa é a coisa. Mas às vezes uma coisa pode ser prioritária, mas não é urgente, que às vezes é uma demanda de um condômino, mas não tem uma certa urgência. Então, como que eu delego essas coisas? Você lembra que a gente falou no episódio de delegação, de relacionamento com os parceiros? Eu saber delegar. Então, quando eu tenho essa matriz de Eisenhower, eu consigo fazer isso. Aí que o Sérgio falou, se eu tenho uma minha reunião com o conselho, eu estabeleço aqui, ó, eu faço uma matriz e comunico isso. É o que vocês vão ver no curso Síndico Mais Gestão. Essa matriz de Eisenhower. Eu queria chegar nesse ponto. Vocês falaram muito bem, né, de boletim focus para acompanhar, né, a parte estrutural mesmo do país, situação. O Sérgio falou de gestão, falou de planilhas, mas eu, por exemplo, sou um síndico, ainda não tenho domínio desses conhecimentos, quero buscar, estou entendendo que isso é importante. Na prática, como que eu vou ter essa visão mais holística da gestão do condomínio? Eu começo com parceiros, eu começo na qualificação, como que eu começo isso entendendo que eu sou um pouco leigo em várias questões e sou muito operacional. Eu sou o síndico que, se precisar, eu subo no telhado para limpar. Mas, às vezes, eu não consigo fazer ali uma planilha de orçamento. Olha, essa aqui eu vou responder na lata. De tudo que você falou, o caminho. Procure o Síndico Mais Gestão. Excelente. Entendeu? Então, a partir disso aí, né, você vai aprender, né, um ferramental, né, de conhecimento, de troca de conhecimento, para te ajudar, não é, a se posicionar dentro de um condomínio, porque o próprio Código Civil ele estabelece qual é a função do síndico. Está lá, está escrito ali. Aquelas ali são básicas para ele. Existem outras coisas que ele pode fazer? Pode, porque as leis também evoluem, porque a sociedade ela também muda. Né? Então nós vivemos num processo de mudanças contínuas. Então a gente também tem que acompanhar essas mudanças, né? Para saber qual é o meu papel dentro desse novo contexto, tá certo? Eu acho que o Síndico Mais Gestão é o caminho para quem quer trilhar esse mundo cheio de desafios e de complexidade. É o conhecimento, né, Bruno? A pessoa que está começando agora, ela tem que pensar muito no como que ela vai conseguir entregar daqui a alguns anos o que ela deseja. E ela vai fazer isso através do conhecimento dela, né? Inicialmente, obviamente, a gente brinca que o arroz com feijão tem que ser feito, né? E é importante sempre o síndico pensar também o que é importante, o que é prioritário, né? Fazer essa matriz que a gente está falando, fazer uma análise SWOT mesmo do condomínio de forma geral. Importante ali o que é prioritário para ele atuar. E em paralelo a isso, a gente brinca que o mundo hoje troca o pneu com o carro andando, né? Uhum. E em paralelo a isso, o conhecimento, a gestão, cursos, aprendizados contínuos. Eu acho que só isso que vai trazer para o síndico uma melhoria contínua no seu trabalho. É só um complemento aqui para o pessoal que está nos assistindo não achar que o arroz com feijão é coisa trivial. Exatamente. Não é isso. Exatamente. Né? O arroz com feijão tem que ser bem feito. Tem que ser temperadinho, né? Exatamente. Tem que ser bem temperadinho. Não é qualquer arroz nem qualquer feijão. Isso. Quando a gente fala muito dessas ferramentas que a gente está usando, da gestão, do conhecimento, pode parecer um pouco... Tudo que é novo vai soar um pouquinho, gerar um pouquinho de medo, de receio, né? Parecer complexo para as pessoas. Eu acho que uma das funções do Síndico Mais Gestão é tornar isso palpável para os síndicos que estão começando, não é isso? Sim. Olha, você sabe que tem uma coisa, por exemplo, você fazer experimento físico,
por exemplo, a área física da química, da biologia, envolve, às vezes, recursos muito caros. A própria gestão, ela é prática. Você não precisa de laboratório. O laboratório é onde você está. Olha, então, é o dia a dia. É o dia a dia. Você experimenta as coisas no dia a dia. Se não dá certo, você troca ali na hora. Você já tem o resultado no momento, né? No momento, tá certo? Eu não preciso de coisa sofisticada. O que eu preciso ter é boa vontade para fazer, porque gestão dá trabalho. Sim. Mas depois que ela está em prática, você só vai administrando aquilo ali, né? A gente pode dizer que a boa gestão, a administração, ela é muito mais simples do que as pessoas muito mais simples do que eu imagino, né? Às vezes você constrói, o cara olha assim, grande empresa, porque todo o conhecimento de administração ele foi feito para as grandes empresas. Mas o que você faz? Eu lembro, só um parênteses aqui, quando começou aquela questão de ISO 9000 nas escolas, por que nunca dava certo? Porque você trazia um cara especialista em ISO de empresa. De indústria, né? De indústria. É. Não dava certo, porque você tem que ter o quê? É a visão da educação, percebe? Então, quando eu vou pegar uma ferramenta da administração e vou levar para o condomínio, tem que ser na ótica do condomínio, percebe? Não é na ótica da empresa. Senão não vai dar certo. São mundos completamente são diferentes. Particularidades, né? Cada um tem a sua particularidade. Tem a sua particularidade. E a cultura, né, Albel? A cultura é importantíssima nesse processo inteiro. Sim. Porque culturas diferentes absorvem mais ou menos, tem novas formas, novos procedimentos, novos métodos. Isso. Então, faz todo sentido o que você está falando. E, Sérgio, entendendo o condomínio como organização, você como CEO de uma empresa e de outros empreendimentos também, a gente entende que existem papéis diferentes nos condomínios, né? Então, como que essas parcerias vão trazer esses papéis? Como que as pessoas que participam do condomínio podem desenhar papéis diferentes, seja conselho, seja parceiros na área de administração, seja parceiros na área de operação do próprio condomínio mesmo, limpeza? Como que o síndico ele poderá interagir com todo mundo de forma que alcance o objetivo do condomínio de melhoria, de valorização, de entrega? Tem que ficar muito claro. São as responsabilidades de cada um dentro desse processo. E o síndico tem uma responsabilidade, e o Abel, eu acho que abriu o programa falando sobre isso, que é importante, ele tem a responsabilidade ali de ser o mentor de tudo, que vai manter aquilo tudo circulando, girando de forma eficiente, né? Mas você tem todo um grupo envolvido, né? Principalmente o Conselho Fiscal, que é importantíssimo no processo, porque é quem aprova ou desaprova, né? É quem leva aquilo ali para dentro do condomínio, de forma geral. E as parcerias estratégicas são extremamente importantes. A gente tem, dentro de um condomínio, dezenas ou centenas de ações a serem executadas, né? Hoje um condomínio, a gente pode falar que ele é uma empresa, tem condomínios que faturam muito mais do que empresas hoje e tem demandas de serviço muito maior que muitas empresas, né? E isso gera todo um processo. Então, quando a gente falou sobre gestão de pessoas, quando a gente fala sobre indicadores, KPIs, enfim, isso é extremamente necessário, até para você poder gerir um contrato de forma eficiente. Então, os parceiros estratégicos, você tem parceiros adequados à realidade do condomínio, né? Você está no condomínio de classe A, parceiros que conseguem prestar serviço de classe A. Você está num condomínio de classe C, você consegue parceiros que sabem prestar serviço de classe C. Porque o relacionamento, por exemplo, de um porteiro no condomínio de classe A é diferente do relacionamento com os moradores de um porteiro de condomínio de classe C. Então a gente tem situações diferentes a serem vividas ali, que a gente tem um processo de recrutamento e seleção eficiente para cada um desses perfil. A gente tem condutas do síndico e normas de convenção diferentes para cada um desses. Então, o que é importante? A gente ter o parceiro certo no lugar certo, né? E as responsabilidades de cada um. Então, são os SLAs para o parceiro, as entregas que cada um vai fazer, as prontas respostas, né? Como que cada um vai comportar em relação àquilo, e o síndico ali gerindo aquilo tudo de forma profissional, de forma com que ele consiga fazer com que exista uma harmonia. O problema vai ter, gente? Óbvio que vão ter. Nós estamos falando de pessoas, falando de mão de obra, estamos falando de interesses, estamos falando de problemas estruturais, físicos. Então, isso tudo vai gerar
manutenções, né? Vão gerar pendências ali que devem ser resolvidas. Está tudo acordado, está tudo combinado, a chance de sucesso é muito grande, né? Então os parceiros, para a gente ter uma organização viva, né, que é o condomínio, uma organização viva que muda a todo momento, a gente nova entrando, gente saindo, é importante com que esses pontos todos, colaboradores, prestadores de serviço, conselho fiscal, moradores, regras, que isso tudo seja muito bem alinhado entre todos os participantes desse... Bacana. Bruno, só te interrompendo, eu queria só fazer um comentário na palavra do Sérgio no seguinte aspecto. O que o negócio de papéis, né, que você falou na sua pergunta, eu acho que tem uma coisa que o condômino tem que entender. Todas essas pessoas que estão ali dentro, seja empresas terceirizadas, seja funcionário próprio, estão trabalhando para o condomínio, não é para você. E as pessoas às vezes misturam esse papel, né? Quer chamar o zelador, quer chamar o gerente para resolver um problema particular. Entende? Porque isso ainda é cultural. Porque isso no século XIX, Portugal, você tinha, eu acho que é a figura que mais se aproxima do sim. Você tinha um cara que era chamado meirim, que era um cara que era nomeado pela prefeitura para resolver o problema de um quarteirão, por exemplo. Então, briga de marido, mulher, encanamento, chama o meirim. O cara resolvia esse problema. Eu não sei se isso permeou a nossa cultura de condomínio, mas tudo que você quer chamar o síndico para resolver os problemas, essa mistura da pessoa não identifica que aquelas pessoas que estão ali não é para resolver o problema do apartamento, né? Você pode até olhar e falar, olha, isso aqui não é nosso, isso aqui é o problema da unidade, tem que resolver, porque você assume responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo dessas coisas, que eu me lembro que uma vez eu administrava um prédio comercial e tinha uma pessoa que me mexia com aquele negócio de botox. E cada ampola de injeção custava R$1.000. E o disjuntor da sala dela estava caindo toda hora. O rapaz da manutenção foi passando, ela falou assim, você pode ligar esse disjuntor aqui para mim? Ele entrou na sala, ligou, e quando ela saiu, ele desligou. Quando ela voltou no outro dia, estava tudo. O que ela fez foi culpar o condomínio que fez uma manutenção errada. Percebe? Então você não pode ter essa mistura de papéis. Eu acho que isso deveria ser também muito claro, né? Mas a gente pegar na história da construção dos condomínios também, os colaboradores, historicamente, sempre serviram para atender aos moradores, né? Antigamente não tinha uma preocupação tão grande com a segurança. Antigamente os condomínios eram muito menores, então não tinha áreas comuns. Quando tinha era só um salão de festa ou só uma piscina. Então os colaboradores ficaram muito por conta dos moradores, né? Hoje você vê brigas terríveis em assembleias para, por exemplo, tirar os porteiros e colocar uma portaria remota, porque não quer perder essa comodidade, né? Mas é algo também que a cultura tá sendo modificada, né? É algo que hoje existem outras necessidades. Uma necessidade muito maior por segurança, uma necessidade muito maior pelo asseio e conservação dos ambientes, uma necessidade muito maior de uma administração de áreas muito mais extensas. Então essa cultura tem sido mudada também. Mas a gente carrega dentro dos empreendimentos essa tradição, né, da pessoa estar ali para me servir. E isso é um problema sistêmico que a gente vive na grande maioria aí do mercado dos empreendimentos. Você colocou na outra pergunta, cada um tem a sua responsabilidade. O síndico tem sua responsabilidade, seus deveres, mas o síndico nem sempre, ou vou me arriscar a dizer aqui que ele não pode ser o meirinho, né? Essa é a pessoa que vai ficar olhando ali, né, Bruno? Essas questões. Muitas vezes ele deixa o principal trabalho dele, que Exatamente. É a gestão do condomínio, encarando o condomínio como uma organização. Você imagina pegar o CEO de uma empresa de conservação e limpeza e ele tá lá na portaria fazendo. Não dá, né? Ou a mesma coisa pegar o cara do RH e colocar para fazer marketing, né? E colocar o pessoal da portaria para ser CEO. Então, cada um na sua responsabilidade. Então, faz muito sentido isso. E nesse conceito, eu queria ver com vocês, dentro do condomínio existem várias atividades, igual o Sérgio listou, né? Falou, você tem atividade de limpeza, você tem atividade de manutenção, você tem atividade de seguro, você tem, né, diversos tipos de atividades. Quais são as atividades, assim, os processos? Existe algum tipo de processo operacional
que é mais essencial ali no dia a dia do condomínio. O síndico tem que ter esse olhar mais próximo para que tudo ocorra. Como que vocês veem assim os processos operacionais no condomínio que o síndico não pode deixar de ter? Então o síndico tem várias coisas para ele fazer, mas tem algumas coisas ali no dia a dia que ele não pode passar batido, vamos falar assim. Bom, essa não é uma pergunta interessante, mas... Bem abrangente, né? Essa pergunta é bem abrangente. Para provocar mesmo. Se a gente for pôr na ponta do papel aqui, nossa senhora. Mas assim, de uma forma resumida, eu te diria o seguinte: essa questão que acompanha muito essa discussão na Fundação Nacional da Qualidade, não é? E você observa o seguinte, que é uma coisa que as próprias empresas, de uma maneira geral, têm dificuldade de entender o que é processo e o que é procedimento. Né? Quer dizer, o processo é o que eu tenho que fazer, o procedimento é como que eu vou fazer aquilo, de uma maneira geral. Nos condomínios, isso é praticamente inexistente. As pessoas fazem aquelas rotinas, mas não tem uma definição clara. O cara chega para você e fala assim, você vai agir assim assado, mas você não define aquilo, você não comunica aquilo de uma forma clara. Então, lembra quando eu falei dos 5 elementos da organização no início, que eu falei de objetivos, atividades, pessoas, processos e recursos. Então, os processos são essenciais, mas eles praticamente não existem. E dentro de uma organização, os processos têm que ser tanto para a portaria, né, ou para a recepção, dependendo se é condomínio comercial ou residencial. A questão da limpeza, você tem que ter os processos de limpeza. E aí na limpeza tem uma coisa que para mim é preocupante, porque observe que quando você recebe um manual, né, você tem lá o tipo de piso, você tem os produtos que você pode utilizar naquele piso, por causa da, senão você pode estragar o piso. E isso muitas vezes não é levado em consideração, aquilo que a gente falou, falta o que? O conhecimento. Até quem faz, às vezes, empresas de conservação e limpeza não se atentam para isso. Não é? Eu não estou generalizando, né? Porque eu já trabalhei com empresas que são sérias, que levo, tá ele aqui do meu lado, né? E são sérias com relação a essas, mas no geral, não. Então acho que agora, para o síndico, qual que é o processo que ele tem que fazer todo dia? É olhar as finanças do condomínio. Legal. Assim como o empresário, todo dia quando ele chega no escritório, ele tem que olhar lá. A conta bancária, né, Alberto? Ele tem que olhar lá. Tá? No condomínio é a mesma coisa. É difícil a gente falar de uma coisa específica, mas a finança não tem como, a gestão das pessoas também é super importante pra gente harmônico, concertado. E as manutenções, né? É impossível você ter um condomínio precário ali, se isso tem uma série de consequências. Mas é uma pergunta muito abrangente, tá? Então a gente tem a gente falaria centenas de coisas aqui, né? Centenas de... É um curso inteiro isso aí. Isso aí. Né? É um curso inteiro. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao final do episódio e mais rapidamente eu queria que vocês falassem assim rapidamente pra gente finalizar. Então, como que vocês falaram, né, de toda a gestão e tudo isso tem que contribuir para uma harmonia no condomínio, né? Então, como que vocês, melhores práticas podem, de gestão, tá? Vamos falar assim, melhores práticas de gestão, olhar as finanças, etc. Principais pontos dos processos e procedimentos podem contribuir para uma boa harmonia e boa convivência. Acho que contribui com tudo, gente. Volta a falar um pouquinho antes, né? Quando você constrói um orçamento equilibrado, quando você chama as pessoas para conversar, acho que tudo isso é uma gestão, né? A habilidade de comunicação, a habilidade de persuasão ali para a construção do orçamento saudável, tudo isso é gestão. Então, quando você faz isso, quando você não pula etapas dentro do processo, a gente tem uma harmonia futura com relação ao condomínio. Então, é desde da concepção ali do empreendimento, do entendimento dele mesmo, de como que ele vai se portar nos próximos anos, até a construção desse orçamento, junto com o conselho, entendendo as necessidades, entendendo o que o condomínio precisa, até mesmo a efetivação ali e a manutenção dia, né? Isso que traz uma harmonia, né? É o combinado, é o mostrando resultado, gerando valor, isso ficam mais satisfeitas, né? E que a gente tenha menos problema no dia a dia da operação. Olha, eu acho que, assim, de uma forma bem simples e objetiva, é fazer as coisas funcionarem. Né? Por exemplo, se você tem uma piscina bem cuidada, ninguém vai reclamar
da piscina. Se você tem uma academia que tudo funciona, ninguém vai reclamar, né? Porque você está sabendo aplicar os recursos do condomínio. Então, acho que tudo isso contribui o quê? Para o bem-estar. Aí tem uma coisa importante. Quando você faz tudo isso, né, que o Sérgio falou, você está cuidando o quê? Promovendo o bem-estar. Olha que coisa interessante. Se você promove encontros com os moradores, para que eles se conheçam, troquem ideia, num salão de festa, final de ano, vamos fazer aqui um jantar de confraternização, tudo isso é importante para as pessoas se conhecerem. Porque se a gente, isso é um lado só, né? A gente promover tudo isso. Mas se eu faço com que as pessoas se comuniquem, eu vou criar um ambiente muito melhor. E isso é pouco usual. Tem pouca gente. Né? Você criar uma atividade recreativa no final de semana, pessoas, você tem lá quadro de peteca. Isso é valor sendo mostrado, né? Sendo mostrado. Isso é sendo mostrado. Fundamental. E as pessoas confundem muito, acham que o valor é subir no telhado para limpar a calha, e isso não é valor. Isso tem profissionais que são feitos para fazer isso, né? Quando o síndico tem que preocupar com o que realmente importa. Ele tem que entender o que realmente importa. Então, o Abel acabou de falar, ele fazer um evento ali no final da semana para gerir um senso de comunidade pode ser muito mais importante do que ele tá de madrugada no condomínio olhando uma bomba, por exemplo. Olha, e tem que olhar, tá? Alguém vai ter que olhar, que não seja ele. Alguém vai ter que olhar. É só um exemplo aqui rapidinho, né, para terminar. Quando eu estava, por exemplo, no condomínio, eu fazia o quê? Comercial, fazia encontro de negócio. Então, cada um levava uma garrafa de vinho e um tira-gosto. As pessoas, cada um falava do seu negócio. Eu me lembro que tinha um condomínio lá que já tinha 40 contratos internos. Você cria relacionamento. Um ambiente favorável. Ambiente favorável para ele. Isso é o seu papel. Você pode criar isso. Você imagina num condomínio residencial. Tem empresários, às vezes o cara tem agência de viagem, de tudo. Tem corretor de seguro. Corretor de seguros. Por que você não junta? Tem personal trainer, né? Tem N coisas, né? Então isso começa a fazer mais sentido. A vida em comunidade começa a fazer mais sentido para as pessoas. Oi, como é legal? Interessante. Vamos explorar muito isso aqui, né, Albélio? Vamos explorar muito isso aqui nos próximos programas, nos cursos também. Mas é a geração de valor, gente. É mostrar para o síndico, para as empresas, para as administradoras, para as conservadoras, para as prestadoras, mostrarem por que elas estão ali, né? Por que faz sentido elas estarem ali. Então, eu acho que isso falta um pouquinho no mercado. Tá todo mundo correndo muito e falta um pouquinho no mercado parar para poder planejar e decidir o futuro aí para todo mundo viver em harmonia. Bacana demais. Muito bom o nosso papo. Valeu. Foi muito legal. E a todos, vamos fazer o de sempre ali, compartilhar, curtir, comentar para a gente poder expandir essa conversa além do episódio, né, do podcast. E muito obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima.